Vamos ler isso. Isto, de certo modo, está sendo questionado aí em sua mente. Mas dê-me Apocalipse 12, só por um momento aqui. Vejamos aqui Apocalipse capítulo 12. Agora vejam. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. O que uma mulher representa? A igreja. Esta é a noiva aqui. Esta é a igreja, a verdadeira igreja. Amém? Quantos de vocês creem que a noiva é a verdadeira? É. Você vai notar que o profeta, mais adiante, ele mostra que há a igreja e há a noiva. E que a noiva, como ele diz aqui, eu já vou aproveitar, pergunta e resposta, número 4, na página 7, diz: Apocalipse capítulo 12 não pertence à noiva. Amém? Tem gente que pensa que esse capítulo aqui de Apocalipse pertence à noiva de Jesus. E estão falando disso, estão utilizando disso por aí, mas vem um profeta e diz: não pertence à noiva. Apocalipse 12, eu não tenho tempo, eu não tenho olhado, mas eu conheço bem isto. É a mulher de pé no sol, com a lua sobre seus pés. A lua representou a lei, a mulher representou Israel, a igreja, e as 12 estrelas em sua frente eram aqueles 12 apóstolos, 12 eras da igreja, e assim sucessivamente, as quais passaram, bem? E o sol estava em sua cabeça, a qual vocês veem. A lua é uma sombra do sol, o qual a lei era uma sombra das coisas boas por vir. E essa mulher é Israel, não a noiva. Agora, não usarei muito tempo, porque eu tenho que acabá-las. Amém? Então, sabemos que existe tudo como igreja, não é? A mulher está representando a igreja ortodoxa, judaica. Vocês estão entendendo? Amém. Não a igreja gentia. Essa de Apocalipse 12. Quantos estão entendendo isso? Amém. Bem, então, Apocalipse 12 não se refere à noiva. Se refere à igreja ortodoxa, judaica. Vocês entendem isso? Amém. Bem, vamos mais adiante, vai ficar mais claro, diz o profeta. Vamos ler isto. Isso, de certo modo, está sendo questionado em sua mente. Mas Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. Bem, nós já lemos aqui. Esta mulher aqui é a igreja. É a igreja, a verdadeira igreja. Vocês sabiam que Israel, até ali, eles eram a igreja. Quantos sabem que igreja quer dizer os tirados para fora? Amém. Você pode dizer amém? O profeta diz que é. Então, a igreja Israel foi tirada para fora do Egito, para ser um povo de entre todos os povos, tipo, figura da verdadeira igreja. Amém. Vocês captam isso? Amém. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Veja, a lua debaixo o sol na cabeça, a lua debaixo dos seus pés. O sol era a dispensação da graça, a lua era a dispensação da lei. Amém? Amém. Quantos sabem que a dispensação da graça foi representada na dispensação da lei? Foi. E em Israel, a igreja do Velho Testamento, ela é um tipo. Deus escolheu a eles dentre todos os povos para ser uma família. E um povo com leis, ordens, conduta, doutrina,
Vocês creem nisso? Amém. Assim como ele tem escolhido um povo entre os gentios. Você crê? Amém. E nesta era, a era mais maligna, Deus está tirando um povo desta era. E para o seu nome. Não é para seus títulos. Para Pai, Filho e Espírito Santo. É de volta ao nome sobre todos os nomes. Você crê? Amém. Muitos têm tomado títulos da deidade, Pai, Filho e Espírito Santo em seus batismos, e está com uma forma de adoração pagã sobre eles, e pensando que estão na dispensação da graça, enganados e enganando o povo. Os mestres enganam, e o povo que são enganados passarão pela tribulação. Os mestres serão acabados. O profeta diz que estes homens que enganam, né, que cegam os olhos do povo, eles vão pagar caro. Vocês sabiam? Mas aqueles que são parte da noiva, ouve o grito, ouve a voz, ouve o chamado, sai dela, povo. Vocês creem? Deus tem um povo para ser chamado para fora, e quem sabe muito pouco está restando, né? E pode ser que alguém esteja ao nosso alcance hoje. Deus tenha misericórdia e ajude esses eleitos de Deus. Então diz aqui, a lua era a dispensação da lei, a mulher era a igreja ortodoxa, judaica, e ela se encontrava acima da lei. A lei estava passando, porque a lei era uma sombra dos bens futuros. Está certo? Amém. Parece que vocês estão entendendo. Está certo ou não? Amém. Está certo. Formando a lua. E a lua estava debaixo dos seus pés. Ela já tinha vivido no decorrer daquele dia. E note como ela estava vestida aqui agora. E debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A igreja é coroada com a doutrina dos 12 apóstolos. Vejam. Amém? Vocês sabiam que a igreja do Senhor Jesus começou em Jerusalém? Os apóstolos eram o fundamento? Vocês creem? E a doutrina deles era a coroa desta igreja. Agora tem gente que não gosta de ser coroado com a doutrina dos apóstolos. Se não gosta, vai ser coroado com a doutrina de quem? Dos falsos apóstolos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a tomar os ensinamentos apostólicos, bíblicos. Amém, irmão? Batismo correto, santa ceia, lava-pés, ensino aos homens, às mulheres, às jovens, aos moços, às moças, toda a ordem, conduta e doutrina da igreja. Vocês creem que nós precisamos disso para ser a noiva? Mas aí fora, né, ou pessoas que estão dentro ouvindo, estão como que Laodiceia, né? Tá sério, que Deus tenha misericórdia, porque você sabe que a virginéssia não está só lá nas denominações, ela também está aqui. Vocês creem que no meio do povo que prega a mensagem passa por cima da cabeça deles? Às vezes são pessoas boas, não blasfemam, não atacam, mas estão ali, né? Somente como sonolentos. Que Deus tenha misericórdia e nos dê um despertamento para a palavra, nos ensine e nos faça obedecer a palavra. Então diz o profeta, 12 estrelas sobre a cabeça, a igreja é coroada com a doutrina dos 12 apóstolos. Veja, e estava grávida com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz. Essa era a igreja ortodoxa judaica. Observe. Amém? Ela estava ali no fim para dar à luz. Você sabe que a igreja
estava representada ali Maria, uma judia. Amém? Amém. Quantos creem que mulher representa a igreja? Amém. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças. Veja, mantenha esses 7 em mente agora. 7 cabeças, sempre. 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Agora, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Veja, deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Amém. Aleluia. Bem, a igreja ortodoxa, representada ali, o sol brilhando, a doutrina dos 12 apóstolos, muito bem, com a lua debaixo dos seus pés, a lei e a sombra dos bens futuros, a luz do evangelho brilhando agora. A lei se desvaneceu quando o sol saiu. Amém. Amém? Amém. Quantos de vocês creem que o sol da justiça é Cristo? Amém. A lei e os profetas, falando dos profetas da lei, da lei, durou até quando? Até João. Mas quando Jesus veio, ele trouxe o que? A graça e a verdade. Vocês creem nisso? Veja que então esse filho, aliás, esse sol, quando surgiu, ele brilhou, ele resplandeceu, e a lei teve que desvanecer. Vocês creem que ele nos trouxe uma lei maior? Amém. Quantos aqui pode dizer amém? Ele não veio para destruir a lei. Ele disse: eu vim para estabelecê-la, e estabelecê-la num plano mais alto, numa forma mais ampliada. Como diz o profeta Isaías: agradou o Senhor dos Exércitos engrandecer a sua lei. E quando ele veio, ele não quebrou a lei, ele cumpriu a lei e ele engrandeceu a lei muitas vezes. Sempre ele dizia: ouviste que foi dito aos antigos, aos que guardavam o decálogo, os 10 mandamentos por Moisés: não adulterarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela. Vocês creem que ele quebrou ou ele ampliou? Vamos dizer? Ampliou. Quando ele disse: não adulterarás, e logo ele disse: ouviste o que foi dito aos guardadores da lei? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar uma mulher com cobiça em seu coração já cometeu adultério com ela. Lá tinha que deitar, cometer o ato. Aqui basta olhar, desejar e cobiçar, já está cometendo. Ele então que fez, engrandeceu muitas vezes. Vocês creem? E assim por diante. E quando chegou na hora do 4º mandamento, lá dizia: lembra-te do dia de sábado para santificar. Jesus disse: santificado seja o teu nome, porque o nome representa a pessoa que foi sombreada por aquele sábado. Sábado, luas novas, festa, tudo era um sombra, mas o corpo é Cristo. Quando Jesus veio, ele não veio estabelecer as mesmas leis, aquelas já estavam, mas ele veio estabelecer as novas leis,
ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos livrando da lei do pecado e da morte, porque aquela só apontava, só trazia morte, só condenação, mas Ele abriu a porta para lá. Ele nos deu o seu Espírito Santo para poder nós ter graça para poder estar acima de qualquer lei. Vocês creem? Então um filho, uma filha de Deus, hoje ele está no repouso dado por Deus. Quantos creem que aquele que entrou no seu repouso, essa pessoa, ele mesmo repousou das suas obras como Deus das suas? Aquele que entrou no repouso de Deus. Veja, Deus ao sétimo dia ele repousou de todas as suas obras. E quando você entra no repouso de Deus, que é Cristo, quantos creem que Cristo é o lugar onde Deus descansa? Deus repousou tudo que ele era em Cristo. Tudo que era Deus foi derramado em Cristo. A Bíblia diz em Tessalonicenses 2:9 que toda a plenitude da divindade mora nele corporalmente. Vocês creem? Ele é o lugar de descanso do Espírito. Deus se revela em Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Deus em Cristo, ali estava o descanso. Você sabe, e aquele Espírito Santo hoje é o nosso descanso. Aquele Espírito Santo, Jesus Cristo, é o nosso repouso. Não é isso que a Bíblia ensina? Vinde a mim, ide além. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis sábados para as vossas almas. Lá era um dia de 12 horas, aqui é uma eternidade. Este é o sábado que o cristão entra. Quem entra no repouso de Deus descansa como Deus das suas obras. Deus não voltou no oitavo dia para trabalhar, não. Ele repousou dali para frente, vocês creem? E um cristão, quando ele entra em Cristo, ele repousa dali para frente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, vamos regressar ali ao assunto do filho, não é? Do filho que foi arrebatado para Deus e seu trono. Então diz o profeta: a mulher estava com ânsia de dar à luz, e ela deu à luz a um varão, o qual foi Cristo. E ele foi arrebatado para Deus. Mas tão logo, aqui está, tão logo o dragão, o qual era o diabo, viu a mulher a ponto de dar à luz, ele parou bem do seu lado para devorar seu filho tão logo ele nascesse. Não foi assim, irmãos? Amém. Quem é que fez isso? Todos nós sabemos. Quando Jesus nasceu, o Império Romano editou uma proclamação para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para assim conseguir matar a Jesus Cristo. E Deus foi mais